Olá, hoje eu vou falar sobre as boas novas, vou falar sobre o amor de Deus, amor incondicional que nós temos que crer. E Deus é tão bom de uma tal maneira que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar por amor a nós. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, em seu amor, Ele planejou esse plano para que nós fôssemos perdoados e que nós tivéssemos comunhão eterna com Ele. Lembra que nós estávamos separados de Deus por causa do pecado? Então Jesus deu para nos salvar dos nossos pecados. E nós temos sempre que lembrar que Deus é amor, que Deus nos ama, que Deus enviou o seu Filho. E nós temos que crer através da fé, somente pela fé. Nós temos que crer em Cristo e no amor de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 1 e 14. Ele é Cristo desde o início e se fez homem, nascendo aqui na terra. Porém, ele não se poupou e se entregou por você, por mim, por todos, para que nós tivéssemos uma segunda chance para o plano da salvação. Veio ao mundo e viveu como um de nós, viveu experiências humanas, porém, ele se permaneceu santo, fazendo seus milagres e maravilhas enquanto andava aqui na terra. A vida de Jesus nos prova que nós podemos, assim como Ele, andar aqui na terra e não nos amoldar a esse mundo que nos dita o que é certo e o que é errado. Porém, nós temos que nos amoldar à palavra de Deus, pois Ele se entregou, Ele não se poupou, Ele fez com que seu amor fosse suficiente para que eu e você tivéssemos a salvação. E por isso ele trilhou toda a sua caminhada, que não foi fácil, porém ele entregou a sua vida para nos salvar. A cruz. A cruz, ela possui vários significados que representam a morte de Cristo. No dia da crucificação, haviam 3 a serem crucificados. Um resolveu dar a vida eterna, outro resolveu receber a vida eterna e outro não recebeu, ele negou a vida eterna. A cruz, por um lado, é um lado de morte, um lugar de morte. A cruz também é um lugar de vergonha, também um lugar reservado para os piores. Mas, por outro lado, a cruz é um lugar de triunfo, de glória, é um lugar de vencer, de destruir o pecado. Lugar onde se realizou o maior ato de amor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está em Romanos 5 e 8. Assim, a cruz significa que recebemos uma chance de sermos considerados filhos de Deus. Ele sofreu por nossos pecados, foi ferido, maltratado, castigado por causa dos meus e dos seus pecados. Por isso nós fomos curados. Ele carregou os seus pecados, e isso nos ensina que temos que morrer para o pecado. E a partir daí, a gente tem que viver uma vida separada, uma vida santa. Por meio de sua morte, ele se tornou perfeito. E ele não está aqui pregado na cruz. Ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele vivo está. E um dia ele vai nos encontrar novamente e vai voltar. Essa é a promessa que Deus nos dá. Ele enviou seu Filho para morrer por mim e por você nessa cruz. Mas um dia ele vai voltar. Essa é a promessa maravilhosa que ele nos dá.